Êxodo capítulo 15 e o versículo de número 3, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor é um homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Agora, Salmos 46, Salmos 46, o versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, neste tema, a Escritura, ela lança luz sobre vários aspectos e pontos a respeito deste atributo de Deus no que tange ao seu relacionamento com as criaturas, chamando Deus de homem de guerra, chamando Deus de o Senhor dos exércitos. Antes de trabalhar a abordagem bíblica de como é que Deus guerreia, de como é que Deus tem exércitos, cabe lembrar algumas coisas para corrigir conceitos errôneos. O primeiro é aquele conceito pagão, dualista, que especialmente foi muito claro nas mitologias e depois entrou naquilo que é chamado de maniqueísmo, ou seja, forças antagônicas, o bem e o mal, com paridades. Então, de um lado estaria Deus, o bem, e do outro lado estaria o demônio, o mal, em uma disputa de poder para com o mundo. E há várias lendas ou várias mitologias que destacam esse tipo de batalha. Não é isso que nós cremos, não é isso. Deus está acima do bem e do mal, Deus está acima. Não há uma disputa dele com igualdade com o diabo e os seus demônios. Então, esse é um conceito errôneo que nós não podemos ter. O outro conceito que nós precisamos pontuar é que quando a Bíblia diz sobre exércitos, há várias verdades aqui, vários conceitos sobre os exércitos. Pode estar incluído a própria criação, né? As estrelas são chamadas de exércitos, os anjos, as tribos de Israel foram chamadas de exércitos. Então nós devemos lembrar que esse termo, esse título, Senhor dos Exércitos, tem essas diferenças e conotações nas Escrituras. Portanto, nós vamos agora caminhar e lembrar de verdades bíblicas que nos ensinarão de forma clara como é que Deus batalha, como é que Deus tem exército, como é que Ele é um homem de guerra, né? Levando em conta que não é uma disputa dele contra alguém à sua altura para ver quem tem mais força. Antes, a Bíblia coloca dessa forma porque Deus se envolve sim em batalhas. Então, o primeiro ponto, Deus guerreia contra demônios. Deus guerreia contra demônios. A Bíblia, irmãos, mostra que esta guerra de Deus com os demônios não é necessariamente Ele batalhando com demônios, mas os seus anjos batalhando com demônios. Vamos lembrar aqui, a Bíblia conta de um servo piedoso de Deus, de nome Daniel, que ele foi orar e ele teve que ficar mais tempo em oração, porque segundo o livro de Daniel, os anjos que vieram trazer a resposta entraram em batalha com os príncipes de certas nações daquele período.
mostrando que há, irmãos, uma guerra de Deus com os demônios, usando os seus anjos. Nós não fazemos ideia de quantas batalhas estão acontecendo agora, mas assim como nós temos batalhas espirituais, lutas na vida, os anjos têm também esse tipo de enfrentamento. E os exércitos do Senhor são os anjos nesse contexto, e a vitória dos anjos sobre os demônios é a vitória do Senhor sobre os demônios. Lembre ainda do que Judas nos conta, que houve uma batalha entre Satã e Miguel pelo corpo de Moisés. Alguns especulam que o diabo queria usar o corpo de Moisés para produzir idolatria entre o povo de Israel, já que Moisés foi o grande mediador, o grande líder do povo de Deus. Daí houve uma batalha, a razão não é revelada. Então, mas o que fica muito claro é que Miguel, e o nome Miguel significa uma pergunta, quem é semelhante a Deus? Miguel então batalha com o diabo pelo corpo de Moisés. Nós, irmãos, quando lemos lá no Velho Testamento, nós não encontramos essa referência, mas Judas, usado pelo Senhor em sua carta, nos revela isso. Mais uma vez, confirmando a batalha de Deus com os demônios, com o diabo. Lembre ainda, irmãos, que a Bíblia vai dizer que há demônios que estão presos em cadeias, em escuridão. Isso, irmãos, ainda vai trazer para nós, lá em Apocalipse capítulo 12, que no céu, quando Cristo sobe aos céus, há uma batalha novamente no céu. Miguel e Satanás têm uma encrenca já faz tempo. A Bíblia diz que ali no capítulo 12, Miguel batalha com o diabo e seus anjos. Mais uma vez, há uma batalha ali, irmãos, e nós notamos que nessa providência, nesse modo do Senhor dos exércitos agir, os anjos lutam, e aí sim nós podemos dizer que com paridade, demônios e anjos. E os anjos certamente precisam depender do Senhor para vencer aqueles demônios. Isso, irmãos, nos ensina claramente que o Senhor dos exércitos, Ele está em batalha com os príncipes das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, toda vez que você ler Senhor dos exércitos, lembre-se que o Senhor, por meio dos seus anjos, estão vencendo os demônios, é claro, mas estão em guerra. Os anjos estão em guerra pela causa dos filhos de Deus. Nós devemos exaltar o nosso Deus. Sobre os demônios, nós sabemos que há uma condenação final. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles demônios que estão presos, haverá alguns que serão soltos na medida que estiver próximo o fim. A situação do mundo vai piorar por causa desses demônios, mas a Bíblia diz que o Senhor lançará todos eles no lago de fogo e enxofre. Para concluir, ainda lembre quando Jesus foi expulsar um demônio de um homem que estava escravizado. Na verdade, um dos evangelhos diz que eram 2, estava tão escravizado por demônios que eles estavam ali levando aquele homem a andar no meio do cemitério, a se cortar, ser agressivo. Quando Jesus chega ali, o que os demônios dizem? Viestes nos atormentar antes do tempo. Então notamos que a condenação dos demônios virá e será o desfecho da vitória do Senhor dos exércitos sobre os demônios. Irmãos, só para concluir ainda sobre os demônios, né, que falar de demônio na igreja presbiteriana, a gente não é muito nossa praia, né? Também praia com demônio, ninguém está interessado, né? Mas, irmãos, lembre que Jesus deu autoridade para o seu povo. E a Bíblia diz que os demônios se submetem ao nome de Jesus. Em certo sentido,
nós também, juntamente com os anjos, podemos enfrentar batalhas espirituais nesse nível. Eu não sei se você já teve essa experiência de expulsar demônios em nome de Jesus. E, irmãos, é claramente uma orientação bíblica de que é assim que nós batalhamos com os demônios. Quando você ouvir alguma coisa sobre demônios, não é o sangue de Jesus que você invoca, tá bom? Alguns, quando vê alguma assombração, falam: o sangue de Jesus tem poder. Não, o sangue de Jesus é para perdão dos nossos pecados. O nome de Jesus é para submeter os demônios à obediência do Senhor Jesus. Ficando claro este ponto, vamos para o segundo. O Senhor dos Exércitos, Ele também, irmãos, é o Senhor dos Exércitos, porque Ele batalha contra os inimigos do seu povo. E aí preciso lembrar que Israel, no Velho Testamento, há vários momentos históricos em que o povo de Israel foi atacado, foi cercado por inimigos literais, e aquilo era um contexto de guerra. Nós, irmãos, na nossa tradição teológica reformada, entendemos que aquelas guerras de Israel no Velho Testamento eram meios pelos quais Deus usava os exércitos de Israel para punir as nações pagãs. Tanto que quando Israel passava de algum limite ou não obedecia a alguma instrução de guerra do Senhor, Israel perdia a guerra. Daí nós devemos considerar que as guerras do Velho Testamento são os relatos do Senhor dos Exércitos guerreando com os inimigos do seu povo. Há alguns relatos bíblicos que mostram o Senhor agindo de forma poderosa para destruir os inimigos do povo de Deus, os inimigos físicos, como é o caso de Senaqueribe, rei da Assíria, quando ameaça Judá no período do rei Ezequias. Quando ele fica amedrontado, então Deus usa o profeta Isaías para dizer que aquele rei seria derrotado pelo Senhor. A Bíblia diz que foi enviado um anjo, e numa noite foram derrotados ou mortos 185.000 soldados do rei Senaqueribe. A batalha do Senhor, o Senhor batalhando a guerra do seu povo. Então lembre-se disso. Ao mesmo tempo, a igreja, que é o povo de Deus na era do Evangelho, também tem inimigos físicos, irmãos. E, irmãos, no nosso caso, nós não temos, tal como era no Velho Testamento, a autorização bíblica de defender o Evangelho por meio da força. Nós não temos. Lembre do que diz o Evangelho quando Jesus foi lá cercado pelos soldados para ser preso. A Bíblia diz que Pedro foi com a espada e ele cortou a orelha de um soldado, né? Não se engane que Pedro mirou a orelha dele, não se engane, tá? Seria muito difícil ele decepar apenas a orelha do soldado. Você sabe o que ele mirou? Ele mirou a cabeça. É que ele era pescador, né? Então ele era bom no anzol, na espada não foi muito bom não, e ele ali acertou a orelha. Irmãos, e o que Jesus diz para ele? Guarda aí a espada. Então, o que nós aprendemos e notamos? Na era do Evangelho, os inimigos físicos da igreja não terão uma batalha conosco a partir da espada e da luta. Por isso, irmãos, nós devemos sim reconhecer que na história do cristianismo, no tempo das cruzadas e do próprio protestantismo, em muitos momentos que usou a força, há todo um contexto político que explica isso tudo, e pode ser até em certo sentido justificável, mas nunca será justificável para a igreja promover o Evangelho por meio da espada. Então, como é que nós batalhamos contra os inimigos da igreja? Naquela forma que Jesus instruiu, por meio da oração, por meio da fidelidade e por meio dos recursos que ainda serão possíveis a tribunais, etc. e etc. Mas é nesse contexto que o Senhor dá a vitória para nós. Porque toda vez que um servo do Senhor, toda vez que um cristão tomba, morre pelo Evangelho, ali teve uma vitória.
porque ele morreu fiel e não negou o Senhor. Esse momento, a festa entre os exércitos do Senhor, porque um soldado morreu fiel. E, irmãos, como isso é triste quando nós, crentes em Cristo, deixamos de batalhar por esses irmãos em oração. É a única forma de entrarmos nessa batalha. O exército do Senhor hoje, na igreja, na era do Evangelho, é um exército de oração. Terceiro ponto, irmãos. Já mencionei que o Senhor dos Exércitos batalha com os demônios por meio de seus anjos. Já mencionei que o Senhor dos Exércitos batalha contra os inimigos do seu povo. É claro que na era da lei e na era do Evangelho há uma distinção de como é a batalha. E agora eu quero falar um pouco sobre a batalha do Senhor contra o mundo. Há, irmãos, uma disputa, uma guerra filosófica, religiosa, ideológica, de conceitos, de princípios, que está sendo travado diante de nossos olhos. E, irmãos, nós precisamos batalhar essa batalha, porque nesse momento nós somos o exército do Senhor. Veja, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios. Por favor, meu irmão, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, aliás, 2 aos Coríntios, capítulo de número 10, só para você ter certeza que nós, povo do Senhor, estamos em uma guerra. Observe aí, o irmão Diácono Rodolfo, a partir do versículo 3, nós leremos até o versículo 6, olha só. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. Para fazer o quê? Para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos, olha só, gente, cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. É guerra. Você está em guerra contra este mundo tenebroso. As filosofias mundanas, os conceitos mundanos, tudo, irmãos, tudo que é contra o Evangelho é uma causa de batalha de argumentos. Porque você observa nisso que o apóstolo coloca, que nós devemos levar as pessoas cativas. O que era o cativo? Era aquele que era derrotado, pôr sim ali, né, em seus punhos uma corrente e levá-lo a outro. Então nós devemos levar as pessoas cativas e enfrentá-las nos argumentos. Irmãos, a única coisa que a igreja tem é a arma do Evangelho. Se nós nos omitirmos, nós não temos mais nenhuma arma. E que exército seremos? Que batalha estamos? Lembre que em outra carta o apóstolo vai dizer sobre a armadura de Deus, a espada do Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça. O que é isso se não é um exército? Então a batalha do Senhor dos Exércitos com o mundo é usando agora a igreja, você. E você sabe muito bem que tipo de distorções imundas estão aí neste mundo. Como querem destruir a família com ideologia de gênero, nas escolas, querendo erotizar os filhos, como querem destruir os casamentos, tornando a fidelidade como se fosse algo machista ou algo antiquado, querer considerar a gestação como uma extensão, como se fosse uma verruga do corpo da mulher, aborte se não gostar. Então, irmãos, temos que batalhar contra isso. Mas não confunda que hoje essas pautas que estão aí no fronte político, não eram deles, era da igreja, mas o que aconteceu? A igreja calou-se. Então nós devemos mostrar o Evangelho, não em nome de uma política, não em nome de uma causa de alguém, mas em nome e pela causa de Cristo. Mas estamos todos amedrontados, com medo de ser, olha só a grande perseguição que a gente passa aqui, Cauã, ser cancelado.
Vai morrer? Faz outro, e até, irmãos, precisamos sim batalhar. Precisamos sim defender a fé do Evangelho, porque nós somos convocados para sermos povo do exército do Senhor. Ficando claro esses 3 pontos, irmãos. Primeiro, o Senhor dos Exércitos batalha contra os... Senhor dos Exércitos batalha contra os demônios. Depois, o Senhor dos Exércitos batalha contra os inimigos do seu povo. E também o Senhor dos Exércitos batalha contra o mundo por meio da igreja. Último, irmãos. E agora, a batalha mais... Vamos usar aqui um termo, né? Um exagero, né? Uma hipérbole. Uma batalha mais sangrenta é a batalha contra o pecado. É a batalha contra o pecado. E eu digo mais sangrenta porque verteu o sangue do Filho de Deus. O que Deus fez e o que Deus faz para nos tirar do domínio do pecado é uma batalha. A Bíblia diz que nós estamos sob o poder das trevas enquanto o Senhor não nos livrar desse domínio. E aí o Senhor dos Exércitos, Ele tem que batalhar pela nossa salvação. E Deus, irmãos, teve que planejar um avanço de guerra para nos conquistar. E essa conquista é todos os dias o Senhor batalhando contra o pecado em nossa vida. É mais do que o próprio diabo, que é um só. Enquanto todos nós somos atingidos pelo pecado diariamente. Quero lembrar você aqui aquilo que é chamado de ordem da salvação. A ordem da salvação é um plano, uma estratégia da salvação da parte de Deus para nos tirar das garras do pecado, esse grande inimigo que causa a morte, que nos faz ser inimigos de Deus. Olha a batalha de Deus, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que em um conjunto de itens nesse plano, Deus, primeiro Ele elege, mas Ele elege para Cristo, mas elege de onde? Do pecado. E Deus olha a humanidade em pecado e elege pessoas para tirar elas do pecado em Cristo. Depois a Bíblia ainda nos diz que em seguida Deus nos predestina para Jesus, mas Ele predestina para quê? Para nos tirar do pecado. Depois a Bíblia diz que Deus nos chama. A Bíblia diz que Deus nos chama. Depois de Ele nos amar e eleger, predestinar para sairmos do pecado, Ele nos chama para quê? Para sair do pecado. Quando nós atendemos o seu chamado, a Bíblia diz que acontece um outro elemento, que é a justificação. O que acontece na justificação? Ele tira de nós a culpa do pecado. O que acontece em seguida? Irmãos, se fosse de levar em consideração uma coisa após outra, mas isso Deus realiza da sua forma. Mas depois da justificação, o que é que Deus faz? Nos adota. O que é a adoção? Nos tirar da filiação do pecado, do mundo, das trevas, nos tornando filhos de Deus. A Bíblia ainda mostra, irmãos, que Deus nos dá o dom do arrependimento. Arrepender do quê? Do pecado. Depois a Bíblia ainda fala que o Senhor nos converte. Converter do quê? Mudar de rumo, de direção da onde? Do pecado para a vida. Olha a batalha de Deus. Depois disso, irmãos, a Bíblia vai ainda nos dizer da santificação. E o que é a santificação, irmãos? A santificação é nos livrar da influência do pecado. E o que vai acontecer quando Jesus voltar? Nós seremos glorificados. E o que é a glorificação? É nos tirar da presença do pecado. Essa é a batalha do Senhor dos Exércitos para salvar você. E para que tudo isso pudesse acontecer, Ele entrou em batalha com o seu Filho, Jesus, na cruz. Ali, irmãos, quando Deus encontra o seu Filho, há uma guerra, uma batalha, a ponto de a própria natureza perceber isso e ficar escuro em pleno meio-dia, quando Deus rompe as cadeias que estão sobre o seu povo eleito na morte de Jesus. É uma batalha de Deus contra o pecado. Deus não sacrificou o seu Filho para pagar o pecado para o diabo. O diabo não tem nada com isso.
Não é o resgate pago para o diabo, como alguns imaginam, foi lá e pagou, que pagou para o diabo? Pagou para Deus. Essa foi a grande batalha de Deus, para que Ele continuasse justo ao justificar o pecador em Cristo Jesus. É a batalha. E aí, irmãos, o que acontece? Deus envia o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e o Espírito Santo vem trabalhando, lutando com você, pesando a sua consciência, causando alguns probleminhas para você abrir os seus olhos. Isso é a batalha permanente do Espírito para nos santificar. Ele manda anjos também, nós não vemos, mas Ele manda anjos também para nos ajudar nessa batalha, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. Observe tudo isso como a batalha de Deus para conquistar a sua alma, para tirar você do pecado. Ele é o Senhor dos exércitos. Eu quero dizer que Ele nunca perdeu uma batalha. E se Ele entrou na sua história para batalhar por você, Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Irmãos, quero concluir lembrando: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Precisamos confiar plenamente de que Ele jamais, em nenhum momento, ainda que nós possamos pensar, olha, está acontecendo isso, a igreja está fracassando, está sendo perseguida. Não, irmãos, o Senhor dos exércitos, Ele vence. Ele é um homem de guerra. E Ele jamais perderá uma batalha. Em nome de Jesus. Amém?